Da crise na França, a gente vai para a crise no Peru, onde mais uma presidente caiu. O Ministério Público pediu à Justiça que proíba a presidente destituída na madrugada, Dina Boluarte, de deixar o país enquanto correm as investigações contra ela. Ao vivo de Buenos Aires, o Ariel Palacios explica para a gente o que levou à queda da primeira mulher a governar o Peru. Boa noite, Ariel. Boa noite, Renata, e a todos. Na madrugada, o parlamento peruano aprovou de forma unânime e em menos de uma hora a destituição da presidente Dina Boluarte, alegando que ela tem incapacidade moral permanente. A destituição ilustra bem a crise de confiança nas instituições peruanas, já que Boluarte tinha apenas 3% de aprovação, segundo pesquisas de opinião. Boluarte havia sido convocada às pressas para se defender no plenário, mas se recusou, alegando que o processo era inconstitucional. Boluarte era vice do presidente Pedro Castillo, mas este, em dezembro de 2022, tentou dar um alto golpe de Estado e fracassou. Removido pelo parlamento, Boluarte foi designada presidente. O governo dela foi alvo de manifestações quase permanentes e foi acusado de receber relógios de luxo em troca de favores políticos e de tirar licença sem dizer que ia fazer uma cirurgia plástica ao parlamento. Semanas atrás promulgou uma lei de anistia que beneficiou militares acusados de violações de direitos humanos entre 1980 e 2000, o que também provocou desgaste político. Mas a gota d'água para Boluarte foi a onda de criminalidade que assola o país e, nesse âmbito, teve muito impacto popular o atentado sofrido anteontem contra a popular banda Água Marina. Diante da ausência de um vice-presidente, José Geri, chefe do parlamento, será o encarregado de conduzir o país até as próximas eleições previstas para abril de 2026. Ele chegou a ser denunciado tempos atrás por estupro, mas o caso foi arquivado. E hoje, no último pronunciamento, Boluarte negou todas as acusações. Renata? Ariel, eu tenho mais uma pergunta para você, mas antes eu quero jogar aqui no nosso telão algumas informações para dar uma ideia do tamanho da instabilidade política. Essas informações são a respeito ao histórico da sucessão de presidentes no Peru. O Peru contabiliza 8 presidentes nos últimos 9 anos. A gente vê aqui no telão, começando por Pedro Pablo Kuczynski, que é um presidente de centro-direita eleito em 2016. Ele renunciou antes de ser destituído por denúncias de corrupção envolvendo a Odebrecht. Foi substituído pelo vice, a gente vê aqui, Martim Vizcarra, que também foi afastado pelo Congresso por denúncias de corrupção. No meio da confusão, Mercedes Araoz, também de centro, mais ao centro, chegou a assumir o governo em 2019, mas por um único dia ela decidiu renunciar, alegando que não tinha condições de governar. Vizcarra voltou ao poder e ficou até 2020. Quando Manuel Artur Merino, um presidente de perfil de centro-direita, assumiu naquela ocasião, mas ele renunciou 5 dias depois por falta de apoio. Vai vendo assim o tamanho, a duração desses mandatos. Foi substituído pelo presidente do Congresso, Francuso Sagasti, outro centrista. Ele assumiu de forma interina só para completar o mandato. Anos de crise política trouxeram ao centro do cenário o polêmico Pedro Castillo, último presidente eleito nas urnas. Ele se definia como de esquerda, mas defendia pautas muito conservadoras. Foi destituído no ano seguinte ao tentar um alto golpe. E daí ele foi seguido pela vice, Dina Boluarte, que era de centro-esquerda e foi caminhando para a direita. Ela foi deposta pelo Congresso agora, que alegou incapacidade moral de ela governar. Assume agora o presidente do Congresso, José Geri, da direita peruana mesmo. Ele deve ficar até as eleições do ano que vem. Vamos lá voltar com a Ariel. Ariel, você que costuma nos ajudar a entender o quadro dessa estabilidade em vários países da América do Sul, eu queria que você tentasse nos fazer entender o que existe de peculiar na situação do Peru. Renata, o Peru é praticamente um país quase ingovernável. Quase todos os presidentes dos últimos anos acabaram destituídos ou na prisão. Desde a Constituição de 1993, o sistema peruano tem um semi-parlamentarismo, porque o parlamento, que é, por enquanto, apenas a Câmara de Deputados, possui um grande poder em relação ao presidente da República. Mas o primeiro-ministro é designado pelo presidente. A Constituição prevê processos rápidos de impeachment com o argumento de resolver uma crise de forma imediata, sem deixar o país em banho-maria durante meses. Os presidentes entre o ano 2000 e o ano 2016
tinham maioria parlamentar própria, então não corriam esse risco. Mas, com uma saraivada de escândalos de corrupção, entre eles o da edição peruana da Odebrecht e a prisão de ex-presidentes, parlamentares e prefeitos, explodiu uma crise dos tradicionais partidos políticos, que esfacelaram enquanto surgiam partidos novos, improvisados, sem peso majoritário. Entre o ano 2000 e 2016, todos os 5 presidentes peruanos foram para a cadeia penitenciária mesmo ou prisão domiciliar. Houve um que não foi preso porque, quando a polícia foi buscá-lo em sua casa, deu um tiro na cabeça e morreu. E presidente corrupto preso é um sinal de que a justiça funciona. E todos os presidentes, desde 2016, foram destituídos. Na Argentina, se um presidente é hospitalizado, a Bolsa de Valores despenca. Mas no Peru, a política é um caos, mas a economia do país cresce. É como se fossem 2 universos paralelos. A pobreza foi diminuindo, a dívida pública é uma das mais baixas e a arrecadação tributária cresce. Renata? Peculiar mesmo, Ariel. Muito obrigada pelas explicações todas. Bom fim de semana para você.